É o vídeo sobre Édipo Rei, não é? Hã? Você mandou um vídeo, um link de um vídeo no grupo. É o vídeo do Édipo Rei, não é? Não, meu amor, não é ainda não. O do Édipo Rei eu vou mandar ainda, eu não fiz não. É porque eu postei no WebGIS o documento da segunda série para vocês. Aí, o que acontece? Tá. Vocês clicavam lá no link, direcionava vocês para uma aula da segunda série. Não sei o que eu arrumei, não sei o que eu arrumei, não. Eu sei o que eu arrumei. Gente, aquela prova tava me deixando de cabelo em pé já. Ó, mas é boba, porque é tudo novo, né? As coisas quando são novas, inéditas, assim, tudo inédito, sempre vai dar um problema, um bug. Você precisa fazer para ver qual que é o problema que vai dar. E agora nós estamos tendo, né? Nossa, mas eu fiquei doidinha. Ó que sumiu. Fiquei desesperada. Ai, meu Deus, de novo, né? 4 vezes. Aqui, falando da língua do Caetano Veloso, quando ele fala assim, olha, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. É bacana porque, primeiro, né, sugere até um ato erótico da língua com a língua. Mas é para você imaginar isso mesmo, porque não é a partir da união da língua portuguesa com a língua tupi que criou-se a nossa língua, não é? Então, se você imaginar assim, né, que são as duas línguas fazendo uma terceira, é isso mesmo. E por que ele fala assim, olha, gosto de ser e de estar? Porque ser e estar, gente, isso é muito importante vocês entenderem isso. A língua inglesa tem um verbo que é ser e estar, não é? I am. Nós não. O nosso ser e o nosso estar é muito diferente uma coisa da outra. Certo? Olha. Eu acho a língua portuguesa rica demais, mas demais da conta. Vocês podem achar assim, nossa, ela é muito difícil. Por isso, é cheia de hibridismos, é cheia de palavras que são o processo de formação de palavras. Vem de outras origens, gregas, latinas. Então, assim, a nossa língua, ela é fenomenal, fantástica. Bom, conta-se uma história que naquela guerra que houve a invasão de Pearl Harbor, dizem que os japoneses falaram portugueses para confundir os americanos. Olha que doideira. Como se não bastasse o japonês já ser difícil, né? Diz que eles falaram português para confundir os americanos. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Criar prosódia. Prosódia é a parte da língua portuguesa que cuida da boa pronúncia dos vocábulos. Prosódia. É prosódia e ortoépia. Vocês já devem ter estudado essas duas aí, estuda juntinhas. Prosódia e ortoépia. A prosódia cuida da boa pronúncia e a ortoépia cuida da acentuação correta. Então, ele quer se dedicar a confusões de prosódias e uma profusão de paródias. Paródias, você já sabe o que é. Gosto do pessoa na pessoa. Olha que loucura. Gosto do pessoa na pessoa. O Fernando Pessoa, é dos maiores escritores de língua portuguesa. Né? Fernando Pessoa, que gostava de heterônimos. Lembra que ele escrevia uma obra, quem assinava era um cara chamado Ricardo Reis. Mas ele não criava só esse nome para a pessoa assinar a obra dele. Ele criava uma biografia inteira para a pessoa. Certo? Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Ou então você... Mas quem? Você senta aqui, ó. Tem gente com áudio aberto aí. O microfone, Luiz. Reis, De novo, parça. Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Vários outros. Da rosa no rosa. A rosa no rosa. Ele tá falando do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é escritor modernista, mineiro, também, como Drummond. E escreveu Sagarana, Grande Sertão Veredas, muitos livros assim, fenomenais. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? Tá vendo? E deixe os portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala. Flor do laço, sambódromo, luz América, latim em pó. O que quer, o que pode esta língua? Luz América. Luz América. A mistura de português com americanos representando o Brasil. Não é? Uma metonímia. Muito bacana essa música dele. Eu conheci essa música já trabalhando a língua portuguesa mesmo, né? Mas depois vocês dêem uma olhadinha. Eu vou mandar para vocês o link.
para vocês olharem a análise dessa música que um crítico faz, a análise dessa música falando da língua portuguesa. É muito bacana, eu vou mandar para vocês. Eu estava olhando aqui no meu celular, que estava até aberto aqui até uns dias atrás, porque eu vou abrindo as coisas, não fecho não, né? De repente, meu celular está aqui a montoeira de janela. Mas eu fui e fechei. Não sei por que fechei. Mas é o seguinte, a gente sabe que para estudar a cultura de um povo, para entender a literatura de um povo, a gente tem que entender como que essa literatura foi feita, né? A nossa literatura, ela foi feita baseada nesses princípios portugueses que vieram, mas ela tem essa resma do Tupi-Guarani, não é? Nós temos muitas palavras que a gente usa ainda hoje, né, no nosso vocabulário, que são completamente de origem tupi, né? Sabiá, por exemplo. Sabiá é uma palavra de origem tupi. Mas são muitas outras que a gente usa. Porque essa é a nossa língua mãe, né? Tupi-Guarani é a nossa língua mãe, ok? A língua nata, do povo nato que morava aqui. Ó, tem um crítico aí, ó, Antônio Cândido, que nós vamos escutar falar demais nesse crítico, que ele fala muito sobre essa questão de língua e literatura. Ele é um crítico a respeito disso. Ele fala, ó, estou na página 135. Cada literatura requer tratamento peculiar, em virtude dos seus problemas específicos ou da relação que mantém com outras literaturas. Em virtude dos seus problemas específicos, que pode ser aí, o grau de escolaridade do povo, né? Qual que é a taxa de escolarização do Brasil? Isso influencia na literatura do povo, né? E dessa relação que mantém com outras culturas, com outras literaturas. A brasileira é recente, gerou no seio da portuguesa e dependeu da influência de mais 2 ou 3 para se constituir. Olha, a literatura brasileira é muito recente. Nós vamos estudar agora desde as origens da literatura, mas eu já falo com vocês sempre que nós temos um atraso literário de 500 anos, não é? Porque quando o Brasil foi descoberto, que já começou a acontecer aqui o quinhentismo, que nós vamos estudar agora, que é a literatura de informação ainda, né? Somente em 1601, só 100 anos depois do Brasil descoberto, é que foi ter no Brasil uma escola literária com característica de escola literária, porque o quinhentismo não tem característica de escola literária. Ele é uma literatura de informação, tá certo? A característica do quinhentismo é informar, é uma literatura altamente descritiva, porque tinha missão de informar o rei de Portugal sobre a terra recém-descoberta, sobre a fauna, a flora, né? Os gentios, os costumes do povo, os hábitos. Então, é uma literatura descritiva, não é? Não tinha característica de corrente literária ainda, entende? A gente não pode falar que não é uma corrente literária, mas também a gente não afirma que seja uma corrente literária por isso, né? Porque não tem característica de corrente literária. Mas por sinal, essa fase da literatura no Brasil que traz a Carta de Pero Vaz de Caminha, que vai ser assim, o celeiro para a literatura brasileira. O que é celeiro? Celeiro é onde se guardam os mantimentos, as comidas, certo? Por que a carta é um celeiro? Ela é fonte de informação, ela é fonte de pesquisa, ela é fonte de busca para os demais escritores de literatura brasileira. Tá certo? O índio falado na carta do Pero Vaz de Caminha, eles andam nus, têm o rosto bem formado, cabelos longos, não cobre nada. Esse índio vai ser retomado idealizadamente lá no romantismo com Gonçalves Dias. Certo? Em 1800 já. Ele vai ser retomado lá. O Gonçalves Dias vai retomar esse índio, né? Vai enxergar por um outro viés, mas vai retomar o índio. Retomar o costume indígena. Depois o índio vai ser retomado de novo, a Carta de Pero Vaz de Caminha vai servir de novo de celeiro para os modernistas. Manuel Bandeira, que vai falar sobre o indígena também. Aí já é de uma forma mais... O Mário de Andrade, que escreve Macunaíma, é um índio, mas aí ele é o avesso do herói, certo? O Macunaíma é o avesso do herói, porque o índio do Gonçalves Dias é o herói, destemido, bravo, corajoso, certo? O herói do Zé de Alencar com a Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Entende? Olha como que a Iracema, a Índia, se sobrepõe aos elementos naturais. Certo? Isso é uma valorização do elemento brasileiro. Né? Porque o romantismo pega o índio para ser um símbolo da pátria. Certo? Porque precisava de um símbolo da pátria, né? E aí quem nós vamos pegar? O escravo não pode, porque o negro ele não é daqui, ele é trazido para trabalhar. O português também não é daqui. O que nós temos aqui? Autóctone, o índio. Então, o índio foi ser a espécie
que foi o elemento principal para a fundação dessa caracterização da pátria. Entende? Aí depois, lá no modernismo, o Mário de Andrade pega o índio de novo, vai mostrar o índio, o seu lado preguiçoso, o seu lado de jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Mas é o índio de novo, certo? A nossa literatura, deixa eu ver aqui. A nossa literatura tem uma... Ela é permeada por esses elementos, né? Toda a literatura. Mas você observa a importância desses elementos naturais. Com Gonçalves Dias, né? O Gonçalves Dias cantou o indianismo brasileiro de todas as formas. O Gonçalves Dias, ele fala: minha terra tem palmeiras onde canto sabiás, acho que aqui nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flor, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. E isso foi base para o hino nacional brasileiro depois. O Gonçalves Dias escreveu primeiro. Entende? Então, olha a importância da valorização dos elementos naturais. Esses elementos naturais foram retomados da Carta de Caminha. Certo? Porque não é lá na Carta de Caminha que ele enaltece as belezas naturais? Certo? Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui, porque nós vamos, para a gente começar tudo, né? Para a gente começar tudo, a gente vai trabalhar a literatura desde a Idade Média, das origens europeias até a colônia, que aí a gente começa aqui. Porque como aqui a gente começou em 1500, como eu falei que a gente tem esse atraso de 500 anos, aqui no Brasil começou com quinhentismo, barroco, arcadismo. Mas lá na Europa floresceu, na Idade Média, floresceu o trovadorismo, que aqui não teve, né? Floresceu o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, que aqui no Brasil não teve isso. É porque quando começou a literatura aqui, isso já tinha acontecido lá. Tá certo? Então, nós vamos estudar isso aí agora. Aqui, eu fiz um slide com essa... Peraí, deixa eu colocar esse aqui. Literatura medieval. Nós vamos... Por que a gente tem que estudar essa literatura da Idade Média? Porque nós não tivemos isso. E a gente precisa entender quais são as raízes. Por exemplo, quando eu falo assim, que o índio ele foi utilizado pelo Gonçalves Dias como elemento, né, que era assim, o símbolo da pátria, é por quê? Porque lá na Europa, na fase do romantismo, eles utilizaram como símbolo da nação o cavaleiro medieval. Por quê? Porque o cavaleiro medieval era o cara que era íntegro, certo? Que era bravo, corajoso, destemido. E aí eles pegaram o passado histórico deles. O passado histórico deles remetia ao cavaleiro medieval. E no Brasil nós vamos usar o quê? Porque aqui não teve trovadorismo, não teve humanismo, não teve novela de cavalaria, não teve cavaleiro medieval. O que nós vamos pegar? Né? Então, os escritores românticos, o que nós vamos pegar que é nosso? Aí o índio reúne todas essas características do cavaleiro medieval, certo? Por isso que o índio ele é retratado assim de forma bem heróica, né? Se você for olhar direitinho, você fala assim, ué, mas esse índio, como é que esse índio vive na mata e esse índio sabe fazer essas coisas todas? Ele é idealizado, tá certo? Vamos lá. Aí nós temos a organização da sociedade da época, olha, tá vendo? Na base da pirâmide aí. Vocês já estudaram isso aí, né? Em história, filosofia, né? Alguma coisa assim. Os camponeses, produtores, mercadores, né? Depois aí para cima tem esses caras que figuram os cavaleiros medievais, né? Depois, olha, os navegantes, a igreja, né? Porque a igreja com as cruzadas. E lá em cima, no topinho, o rei. É isso? É assim que era organizada a sociedade da época? Mais ou menos, né? Não sei muito de história, não. A história que eu sei é literatura. Eu achei bacana uma descrição na apostila de vocês, que fala que o historiador e o poeta, eles não são diferentes porque um escreve em verso, outro escreve em prosa. Eles são diferentes porque o historiador conta o que aconteceu na história, o poeta conta como deveria ter acontecido. Achei bacana demais, porque é isso que a literatura faz, né? Afloreia a realidade, né? Então, eu só sei da história a parte que é literária. Ó, galera, panorama histórico. Acontecia o feudalismo com suzerano e vassalos, né?
Por que nós vamos falar disso aqui? Porque é característica do trovadorismo esse amor vassalo, certo? Esse amor vassalo em que o cara, ele se entrega completamente para sua dama. Assim, se entrega assim, né? Ele se põe a seu dispor por inteiro, ok? O teocentrismo, Deus como centro do universo. Esse era o panorama histórico. Cronologia do trovadorismo. Nós estamos aí, ó. O trovadorismo está aí na sua página 136, tá bom? Aconteceu nesses períodos, entre esses séculos aí, do 12 ao 14. Começou em 1189, ou 198, não se tem certeza, com Cantiga da Ribeirinha, de Paz Soares de Taveirós. Ó, essa Cantiga da Ribeirinha tem em todo o livro. Deixa eu ver se essa aqui é a apostila de vocês trouxe ela. Ah, não é possível. Não trouxe não. Mas tá bom. Cantiga da Ribeirinha. E terminou em 1418, com a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo. Isso aí são fatos históricos, né? Aí nós temos a Cantiga da Ribeirinha. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por ti. E ai, minha senhora, de pele alva e faces rosadas, quereis que eu vos descreva quanto eu vos vi sem manto? Maldito dia me levantei, que não vos vi feia. Ou seja, ele viu ela bonita demais, ele ficou muito apaixonado, ficou muito enamorado, ele queria ter morrido aquele dia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Moniz, e bem vós parece de ter eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhora, como mimo de vós, nunca recebi algo, mesmo que sem valor. Olha a vassalagem amorosa. O cara é extremamente apaixonado pela menina e a menina tá nem aí pra ele. Essa relação de senhorio e vassalo. Isso permeia as cantigas, tá certo? Característica principal das cantigas que a gente vai estudar agora. Poesia trovadoresca. Característica das cantigas. A língua é galego-português. O que é a língua galego? Oh, gente, presta atenção. Se na literatura brasileira o que marca o início da língua no Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Por quê? Primeiro, é a primeira coisa escrita em solo brasileiro, é escrito sobre o Brasil, certo? Em solo brasileiro e fala do Brasil e mostra suas características. Por isso que é considerada a certidão de nascimento, tá certo? As cantigas são o nascimento da língua portuguesa, tá bom? As cantigas de amigas, cantigas trovadorescas, elas inauguram a língua portuguesa, o início da língua portuguesa, porque antes era o galego português, o galego de Galícia, ali do ladinho de Portugal. Esse aqui na sua apostila tem o mapinha. Ó, aí, ó, o seu mapinha tá aí na página 138, ó, Galiza e Portugal. É galego português, porque era o português de Galiza que se falava aí até então. Entendido? Tradição oral e coletiva, poesia cantada e acompanhada por instrumentos musicais. Tradição oral, gente, porque como eles não dominavam a língua portuguesa ainda, eles não escreviam nada. Era tudo cantado. Por isso que as cantigas têm essa facilitação de memorização. Elas têm, às vezes, um estribilho, uma repetição, uma anáfora, certo? Até uma repetição de um verso, para poder memorizar mais fácil. Por quê? Porque era tudo cantado, era tudo falado, acompanhado por um instrumento musical. Né? Os grandes feitos eram cantados, tudo era só falado, não tinha nada de escrita ainda. Gente, olha que doideira. Quando Homero escreveu Ilíada e Odisseia, quer dizer, quando Homero inventou Ilíada e Odisseia, não existia língua escrita. E olha a importância que tem essas epopeias no mundo ocidental. São epopeias que foram escritas em 1100 e que são lidas até hoje. Em 1100, não, em 100. Você está entendendo? E não tinha língua escrita ainda. Era tudo oralmente, passar de boca em boca. E outra coisa, vocês sabem que o Homero era um cego, pobre, que andava por aí afora, pelas ruas afora, né? Olha que loucura! E o cara ficou tão importante, mas tão importante, que a época que ele viveu é chamada de período homérico. Era só o cego. Quando ele inventou as Odisseias, não tinha nem língua escrita. Por que é uma força de vontade de fazer uma coisa bem feita, né? Porque Ilíada narra a guerra de Troia. E Odisseia narra o retorno de Odisseu para casa. Odisseu
ou Ulisses, é o nome do cara que inventou o cavalo de Troia, que teve a brilhante ideia de fazer o cavalo de Troia. Brilhante porque, se não fosse aquele cavalo de Troia, acaba que a guerra estava acontecendo até hoje. E os gregos não tinham conseguido penetrar as fortalezas de Troia. Certo? Então, foi uma estratégia extremamente inteligente. Uma estratégia inteligente é uma arma extremamente poderosa, né, gente? Porque fez o cavalo, encheu de homenzinho, colocou na porta, o bobo de Troia levou para dentro, o filho de Troia ainda falou assim: pai, vamos pôr fogo nesse trem, pai. Ele falou: não, meu filho, isso é pro Deus Apolo, vamos levar para dentro. Aí deu no que deu. Né? Então, olha bem a importância de obras literárias escritas, né? Pensadas, inventadas, antes de ter escrita. E aí essas obras, elas eram... Como é que fazia isso então, Maria? Era tudo oralmente, né? Elas eram passadas de boca em boca. Aqui, deixa eu lembrar o nome do carinha aqui, que eu esqueci agora. Como é que chamava as pessoas que passavam isso? Os rapsodos. Os rapsodos é que passavam essas histórias de boca em boca. Eu já comentei com vocês sobre aquele bruxo, Geralt de Rivia. É uma série que passa, The Witch, o bruxo. The Witch. Passa no Netflix. O cara que faz o bruxo é o cara que faz o super-homem. Aquele horroroso. Tá com aquele cabelão platinado assim, ó. Ele sai fazendo as proezas dele pelo mundo afora, né? E aí, o que acontece? Ele tem um carinha que anda com ele com um bandolim, com aquele violãozinho arredondado, que vai cantando os feitos dele. Por quê? Porque não tem nada escrito, uai. Aí, observa, tem lugar que eles chegam, que tem festa, alguma festa, algum comes e bebes, um trem assim, e aí o carinha fica lá tocando aquele bandolim dele, eu sei nem se aquele nome daquele trem é bandolim mesmo, mas ele fica tocando aquilo e cantando os feitos do Geralt de Rivia. Era aquele ali, é o Rapsodo, é aquilo ali que fazia. Era desse jeito que eram passadas as cantigas. Entendeu? Aquilo ali que ele faz é uma espécie de cantiga. Entende? Pra gente entender melhor. Porque às vezes é ruim você estudar literatura e falar: nossa, eu não entendo nada que a Maria fala. Por quê? Porque você não tem uma visão do negócio. Quando você tem uma imagem mental, é mais fácil pra você entender. Tá certo? Por isso que eu tô usando esses exemplos com vocês. Então, ó, os autores eram chamados de trovadores. E aí nós temos gênero lírico, amorosas e satíricas. Por quê? Porque tem a poesia que fala de amor, né? O livro que fala de amor. E nós vamos ter poesia satírica. Tudo é a cantiga satírica. Tudo dividido aí. Daqui a pouco nós vamos ver como que é cada um. Cantiga de amor, cantiga de amigo. Outra coisa que eu quero falar, peraí. Esqueci agora da poesia trovadoresca, mas depois eu lembro. Depois eu lembro de falar da poesia trovadoresca. Vamos lá, vamos para frente. Aí, nós temos as cantigas. Cantigas lírico-amorosa, que é a cantiga de amor e de amigo. A diferença da cantiga de amor e de amigo está aqui, ó, na sua apostila, ó. Cadê? Cantiga de amor e de amigo, deixa eu ver. Eu tenho uma atividade que eu fiz que eu fiz um esqueminha de diferenciação de cantiga de amor e de amigo para vocês. Depois eu vou passar, eu vou deixar hoje para vocês já. Em nome de Jesus, vou deixar hoje. Depois as cantigas satíricas, que são as de escárnio e maldizer. Diferença de cantiga de escárnio e maldizer é que uma ataca diretamente, ou seja, fala o nome da pessoa que está sendo atacada, entendido? Que está sendo escarnecida no caso. E a de maldizer, não, entende? Ó, poesia trovadoresca. Aí nós temos uma cantiga de amor. A característica dela, o bandolim do cara. Origem provençal, o eu lírico é masculino, a cantiga de amor, o eu lírico é masculino. O tratamento dado à mulher é de minha senhora, como vocês viram ali atrás. Expressão da vida da corte e convenções do amor cortês. Amor cortês. O cara, ele é muito cortês com a dama. Ele faz de tudo pela dama. O eu lírico é sempre masculino. Só tem escritor masculino, na verdade. Mas depois a cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Apesar de ser homem que escreve. Ok? Idealização da mulher, avassalagem amorosa, expressão da coita. Ô, gente, idealização da mulher porque a mulher é um ser sem defeito. Tá certo? Na cantiga de amor. Avassalagem amorosa é o que eu falei, que o cara se põe aos pés da menina. Ele faz de tudo por ela. Mesmo que ele não receba dela nem um mimo sem valor, como ele falou lá naquela cantiga da Ribeirinha, o pai Soares de Taveirosa. Tá certo? E expressão da coita. Gente, essa expressão coitado, ela é baseada nesse mito aí de sofrimento de amor sem ser correspondido.
A coita é quando o camarada sofre de amor por uma menina e a menina não corresponde a ele. Isso é coita, aí chama coitado. Mas hoje, coitado é qualquer tipo de sofrimento, né? Hoje já tomou outros caminhos, outros meandros a palavra coitado. Entende? Ainda mais no brasileiro, né? O abrasileiramento da língua é um trem de doido. Tudo muda de forma, tudo muda de significado com o Brasil, observa. Então, coitado era somente essa expressão é por causa do sofrimento amoroso. Ele sofre de amor e ele não é correspondido. Entendido? Hoje, né, já não é mais assim. Como é que é isso, gente? Fui fechar esse zoom que já tá querendo aqui na minha cara. Aí nós temos a cantiga de amigo. Origem popular. Por quê? Porque a cantiga de amor, ela não é de origem popular, não. Ela é escrita mais nos palácios, ok? Origem popular, eu lírico feminino. O tratamento dado ao namorado é chamado de amigo, mas é namorado, tá certo? Expressão da vida campesina e urbana. Aí já não é mais expressão da vida na corte, tá vendo? É expressão da vida no campo. Realismo, fatos comuns à vida cotidiana, amor realizado ou possível, sofrimento amoroso, paralelismo e refrão. O que é paralelismo e refrão? É a repetição de um versinho que ajuda a memorizar melhor, tá certo? Chamado paralelismo, essa repetição. Ou então um refrão, também chamado de estribilho, tá? Que vai ter ali no meio de cada estrofe, é característica da cantiga de amigo. Então veja aí, ó, a diferença, ó. A cantiga de amor, né? Origem provençal. O eu lírico é masculino, o tratamento dado assim, ó, a mulher é minha senhora. E expressa a vida na corte, ok? Já a cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, tem origem popular. O tratamento dado ao namorado, no caso, é chamado de amigo, ok? E essa menina, né, esse eu lírico feminino, ela tá sempre chorando as suas mágoas, né, do amigo que foi embora para longe, ou tá longe, com a sua mãe ou com outras amigas, certo? Aí, cantiga 1. Minha irmã Fermosa, tredes comigo à la igreja de Vigo, tu és uma salido, miralemo las ondas. Aí tá falando uma cantando para outra, tá vendo? Falando com a outra. Martim Codá. Martim Codá é, assim, grande nome em poesia trovadoresca. Deixa eu ver se aqui tem Martim Codá na sua postilha. Acho que não. Vou mandar esse slide para vocês. Aí nós vamos ter, então, cantiga de escárnio, ou a cantiga de escárnio e de maldizer. A cantiga de escárnio tem a crítica indireta, uso da ironia. E a cantiga de maldizer, a crítica direta, ou seja, fala o nome da pessoa, tá vendo? Intenção difamatória, quer mesmo difamar a pessoa, tá? Fala, mas fala quase igual o Gregório de Matos. Palavrões e xingamentos. Ô, gente, linguagem chula mesmo, tá? Palavrão mesmo, à vontade. Daqui a pouco vocês vão ver. Acho que a postura de vocês nem trouxe. Aí nós temos uma cantiga de escárnio, olha. Ai, dona feia, foste vos queixar porque nunca vos louve meu trovar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos louvarei todavia. E vedes como quero louvar, dona feia, velha e sandia. Ó, uma senhora lá deve ter reclamado que esse cara... Esses trovadorescos aí, esses trovadores, desculpa, esses trovadores, eles só fazem cantiga para as meninas bonitas, para a gente que é feia, eles não cantam nada. Aí ele foi e cantou. Ó, ai, dona feia, se Deus me perdoa, e pois havedes tão grande coração, que vos eu louve, e esta razão, que eu vos louve sem razão. E vedes qual será a lação, dona feia, velha e sandia. Tá xingando a mulher toda. Dona feia, nunca vos louvei em meu trovar, pero muito trovei, mas ora, já um bom cantar farei, em que vos louvarei todavia, e direi-vos como louvarei, dona feia, velha e sandia. O tempo todo ele tá louvando, mas te chama, né, de velha, feia e gorda. Entendeu? Agora a cantiga de maldizer. Marinha, o teu folgar tenho eu por desacertado, e ando maravilhado de te não ver rebentar, pois tapo com esta minha boca, tua boca, Marinha, e com este nariz, meu tapo eu, marinho teu. Com as mãos tapo as orelhas, os olhos, as sobrancelhas. Tapo-te ao primeiro sono, com a minha pista o teu cono. E como não faz nenhum, com os colhões te tapo, e não rebentas, marinha. Tá vendo a linguagem? Chula. É isso aí, é daí pra lá. Olha os funk da vida. Entende? É assim que funciona. Muito engraçado como é que tem coisa que já vem desde
Tempo, né? Novelas de cavalaria. Peraí, galera, deixa eu ver aqui. Trovadorismo, já falei. Feudalismo era o sistema político que orientava também a vida social. Produção artística medieval. Ó, a postilha de vocês está falando aqui, ó, que é errado falar que a era medieval era o século das trevas, né? Por quê? Porque foi na era medieval que se criou toda que se preparou o terreno para o iluminismo. Então, como é que pode chamar isso de uma era negra? Não é? Se preparou o terreno para o iluminismo acontecer. Tá falando isso aí na postilha de vocês. Precisa dar uma lidinha. Se tiver dúvidas, vocês me perguntem. Não, é isso mesmo. Não podemos passar para frente mesmo. Novelas de cavalaria, canções de gesta, ciclos de novela. Ciclos de novela porque eram separados, né? Foram separados de acordo com a temática. Igual a corrente literária, né? Ciclo clássico, ciclo arturiano ou bretão, que é o Arthur, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e o ciclo carolíngio. É por causa de nomes de personalidades que eram retratadas, né? De reis, as novelas de cavalaria. Vamos um. Galera. Peraí. Cantiga satírica. A novela de cavalaria sua tá lá na página 141. Novela de cavalaria, gente, são os primeiros textos escritos em prosa, né? Porque tudo era escrito em verso até então, porque precisava dar um jeito de decorar aquilo, né? Então, tudo era escrito em verso. E as novelas de cavalaria foram as primeiras escritas em prosa. Então, é o nascimento da prosa, digamos assim. Aí tem aí os grandes do ciclo clássico, narrativa da Guerra de Troia, as aventuras de Alexandre o Grande, do arturiano, as lendas do rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda. A sua postilha trouxe separadinha, depois você dá uma olhadinha. Tá bom? Depois inventou-se, né, o Gutenberg, o alemão Gutenberg, inventou a imprensa. Com a invenção da imprensa, tudo ficou mais fácil, certo? Com a invenção da imprensa, já se dominava a língua, agora inventa a imprensa, então tudo fica mais fácil, porque assim pode difundir mais as ideias. E foi assim que o humanismo foi expandido, né? O Gutenberg inventou em 1452 e em 1494 chegou a Portugal a imprensa. E nós temos uma imagem de como que a imprensa funcionava na época, né? Tudo na base das letras, como é que chama? Como que as plaquinhas de letra que você tinha que montar, igual o jornal, né? Igual o jornal. Aqui no jornal, ainda quando tinha a gráfica aqui, era dessa forma também, no começo. Você tinha que montar a placa e girar. Aí depois você ia fazendo as cópias, né? Passa na tinta e passa no papel. Já pensou se você monta uma letrinha errada? Oh, meu Deus do céu. Dificuldade. Dificuldade. Aqui nesse nosso slide só não tem a literatura de cordel, que eu vou falar com vocês depois. Tá? E é um elo com o trovadorismo. Por que é um elo com o trovadorismo? Porque a literatura de cordel é toda escrita em verso. Ela é toda para ser memorizada facilmente. Né? Por isso tem esse elo com o trovadorismo. E ela é de característica de caráter popular, né? Como eram as cantigas lá, as cantigas de amigo, digamos assim. Como é hoje ainda, né? Pendurado, cordel porque é pendurado na corda, porque é pendurado de folha em folha, né? Não é uma compilação de fatos, né? Uma compilação literária, não são vários fascículos, é folhinha por folhinha. Ela é a granel, tá certo? Depois das suas novelas de cavalaria, da sua apostila, tem atividade para fazer. Eu não vou entrar no humanismo hoje, não. Tá? Vou deixar vocês fazerem as atividades. Ó. Tem atividade aí na página 142. Exercício de aprendizagem, 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Para vocês fazerem. Página 142, 1, 2, 3 e 4. Aí depois a gente entra no humanismo. Porque o humanismo, ele está entre o trovadorismo e entre a Idade Média e o Renascimento. Né? É a transição aí, o humanismo. E aí nós vamos ter personagens importantíssimos aí, né? Depois, né? O Camões, tá certo? Então, vocês vão fazer para mim atividade 1, 2, 3 e 4 da página 142. Vou deixar lá agora, junto com o nosso slide. Eu vou mandar esse slide para vocês aí. Vou mandar o slide só no grupo, tá? Vocês baixam lá. Tá todo mundo naquele grupo? Tá, né?
Gostoso de mamãe. Ô, gente, um beijo. Obrigada, viu? Quem vai fazer a prova ainda, presta atenção direitinho. Tchau, tchau, Sim, Sofia. senhora. Beijo, galera. Muito obrigado, Maria. Obrigado a vocês pela atenção.